Muito provavelmente você já olhou para uma pessoa e pensou o que ele tem que eu não tenho para ter esse sucesso. E não importa qual a sua definição de sucesso, se é dinheiro, se é família, enfim, qualquer coisa, a gente muitas vezes, e não quer dizer que seja um sentimento de inveja, mas a gente procura entender mesmo, é, mas pode ser inveja também. Mas o que essa pessoa tem, o que ela faz que eu não faço, que eu não tenho para conseguir ter esse sucesso. Então, vamos agora, esse vai ser o tema do vídeo, vamos refletir um pouco sobre isso. Não quero falar aqui a fórmula do sucesso, até porque eu não tenho, se eu tivesse eu estaria tendo sucesso. Como eu não tenho. Mas alguns pensamentos que é, diminuem, não sou ansioso, mas que diminuem a ansiedade por esse sucesso e nos colocam talvez numa linha mais certa de talvez um dia, se Deus quiser, a gente ter o sucesso que a gente deseja, né? Então, eu sempre olho pra baixo, tá, nos meus vídeos, porque eu tenho um breve roteiro aqui, tá? Eu coloco alguns bullet points só pra eu não me perder, porque senão começa a falar aqui, o vídeo vai ter 1 hora, né? Eu já tento falar pouco e o vídeo fica longo, então é isso, tá? Quem nunca pensou nessa parada? E a gente confunde muito, eu sei que você já ouviu isso também, com certeza, palcos e bastidores. Todo mundo repete esta merda. Mas que caralhos é isso e o que tem de realidade pra nós, né? É real que muitas vezes a gente vê o palco das pessoas, a gente olha ainda mais nessa modernidade de vida de Instagram, de rede social, a gente olha pra uma pessoa e fala, nossa, caralho, como a vida dela é maneira, como eu queria ter esta vida, né? Como eu queria ter essas coisas que ela tem, como eu queria ter. E sempre que a gente quer ter, a gente gera um problema, porque a gente só busca as coisas materiais, mas a gente não busca fazer as coisas que essa pessoa fez ou ser como essa pessoa é. Ou seja, você só traz uma parte que talvez seja muito perigosa, porque é muito difícil, é muito diferente querer ter e querer fazer. Então, quando a gente olha muitos palcos, a gente não sabe o que essa pessoa fez nos fora dos holofotes, ou quanto de caminhada essa pessoa tem, tá? E eu queria trazer o print aqui de um guru meu, Rafael Chanson. Eu não vou mostrar o print, mas eu vou ler, tá bom? Perguntaram pra ele numa caixinha do Instagram qual a forma mais inteligente de lidar com o fracasso e o sentimento de incapacidade. Aí a resposta dele, olha isso aqui, vamos lá, tá? Quando entrei na faculdade de letras, eu não sabia nem inglês nem português direito. O Rafael Tinson ele fala principalmente sobre marketing, tá? Mas ele tem conhecimento em muitas áreas. É bem legal ouvir ele. E eu faço parte do curso dele, então não posso falar, tá? Como alguém poderia se dar bem em aulas de tradução? Não pode, né? Como alguém assim, desculpa. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu não sabia nem inglês nem português direito. Como alguém assim poderia se dar bem em aulas de tradução? Não pode. Eu olhava para os meus colegas que tinham tido aulas de inglês em colégios particulares, viajado várias e várias vezes para fora e eu nem tinha inglês de videogame para competir. Uma colega sugeriu que eu focasse em literatura e língua portuguesa para eu me sentir melhor com as notas ruins. Acontece que eu odeio ter que construir toda uma nova identidade que justifique uma incompetência ou uma injustiça. Olha isso. Acontece que eu odeio ter que construir uma nova identidade que justifique uma incompetência ou uma injustiça. Havia um prêmio semestral de tradução de literatura inglesa e, evidentemente, eu nunca tinha conseguido nem ser mencionado. Então eu, que na época trabalhava em suporte para catracas eletrônicas, decidi chegar meia hora mais cedo para traduzir a primeira página de romances clássicos ingleses. Fiz isso por um ano inteiro. Eu venci todos os prêmios daquela disciplina até finalizar a graduação. É assim que eu lido com o sentimento de incapacidade naquilo que me importa. Eu me livro logo dele. Vamos lá, aqui não está falando especificamente sobre sucesso, mas vamos dizer que sucesso financeiro Rafael tem, sucesso de alunos Rafael tem, os alunos dele são muito bons, tirando eu, são muito bons. O curso dele é maravilhoso, enfim. É um cara que tem uma competência gigante no que faz e em várias áreas. E olha isso aqui, ele falou, eu venci, quer dizer, é assim que eu lido com o sentimento de incapacidade naquilo que me importa. Eu me livro logo dele. Então,
Como que ele fez para ter sucesso nesse ponto que ele não sabia nem português nem inglês? Ele começou a fazer uma coisa, traduzir a primeira página. Então, processo, repetição, repetição, repetição durante um ano inteiro. Só que você pode ver o Rafael falando inglês, você pode ver os prêmios que o Rafael ganhou e falou, nossa, o cara tem o dom, o cara é especial. Mas não, ele passou um ano inteiro traduzindo a porra da primeira página de um livro. Chegando mais cedo na faculdade, com meia hora por dia. O cara ganhou todos os prêmios depois. Pra pensar nisso. O quão grande é, tá? Presumindo que ele fala a verdade, obviamente. Meia hora por dia, sei lá, de segunda a sexta, de segunda a sábado, traduzindo um livro. Simples. E conseguiu chegar no sucesso. E aprender e chegar no objetivo que ele queria. Só que isso ninguém vê, então volta. Às vezes você vê lá só o palco do cara. O cara ganhando dinheiro com a internet, o cara falando várias línguas, muitos alunos, enfim. Só que você não vê essa parte, entendeu? Então a gente precisa entender essa diferença. E a gente precisa também desmistificar essa coisa do especial. É óbvio que tem pessoas que têm o dom. Eu não vou jogar bola igual o Ronaldo, sei lá, igual o Messi, igual o Pelé, nunca na vida. Porque os caras realmente têm o dom. Mas eles treinavam também, porque se eles não treinassem, eles não iam ser bons, tá? Eu sei que é um exemplo muito maluco, mas é isso. Agora, se eu treinasse bonitinho, todos os dias, focado, eu jogaria bola bem. Talvez não fosse pra seleção brasileira, mas tivesse em algum local bom, pode ser que sim, não sei. Tô falando que muitas vezes você pode construir coisas, e peguei um exemplo esdrúxulo, né? Mas você pode construir coisas simplesmente fazendo. E tirando essa ideia de, nossa, eu dependo de um dom para ser bom. Não. Às vezes é só persistência mesmo. Às vezes é só uma pessoa que persistiu. E geralmente é isso. Geralmente não é um talento inato. Às vezes a pessoa tem uma inclinação, mas ela só é muito persistente. Converse com pessoas de sucesso. Geralmente é isso. Ela simplesmente ficou fazendo aquilo e repetindo, e repetindo, e repetindo. Tá? São pessoas que colocam uma ideia na cabeça e não ficam pulando de galho em galho. O Rafael, ele não fica traduzindo livros até hoje, provavelmente. Mas, porque ele já ganhou a competência que ele queria, mas aquele tempo, ele não fazia outra coisa para chegar nesse objetivo, entendeu? Então é aquilo que eu falo de produtividade consciente. O que eu vou fazer que me daria um resultado bom? Que é fácil para eu fazer, que eu consigo fazer e que me faz chegar no meu objetivo. Produtividade consciente, tá? E isso muitas vezes parece especial porque nós não conhecemos ou dominamos o que foi feito ou o que fazer para chegar nesse objetivo. Então você fala, não, aquela pessoa ela tem o dom. Como se esse dom tivesse caído do céu. E essa talvez seja a definição. Mas não, muitas vezes a pessoa simplesmente estudou, sentou e procurou aprender o que fazer para depois melhorar o como fazer, entendeu? Para fazer mais, com mais intensidade, enfim, com qualquer outra coisa. A gente não entende que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu já falei isso em outro vídeo também do Produtividade Consciente, se eu não me engano. Se eu lembrar, vou deixar o card aqui. Mas acho que eu não vou. Esses comportamentos, esses hábitos que a gente cria, esse objetivo, né? A gente estava falando de sucesso lá no começo, eu nem repeti mais essa palavra, mas esse sucesso ele vem através de meio que uma mudança de identidade. Você vê que o Rafael até fala aqui, ó, acontece que eu odeio ter que construir toda uma nova identidade que justifique uma incompetência ou uma injustiça. Então, se nós queremos alcançar o sucesso, a gente tem que acabar com as nossas incompetências. E a gente faz isso mudando de identidade. Tá? No livro Hábitos Atômicos, esse aqui, não dá pra ver, né? Mas tá aqui embaixo. Tem uma parte lá que fala justamente que os hábitos que mais influenciam, os hábitos que mais perduram são aqueles que mudam a identidade. Então você agora não é mais... Você não lê mais 10 páginas por dia, agora você é um leitor. Entendeu? Soa bonito falar isso, mas é realmente assim, entende? Então mudar a identidade para uma identidade que favoreça o que você quer ser e não o que você quer ter. Então o sucesso, a meu ver, é justamente você ter essa mudança de
o que eu quero ser e não o que eu quero ter. Entende? Mudar essa identidade e persistir. Persistir mesmo. Eu acho que esse é o segredo, não pular de galho em galho. E eu falo isso com muita propriedade porque eu sou o campeão de pular de galho em galho. Mas agora estamos firmes aqui tentando gravar esses vídeos e trabalhar na internet, persistindo. Então, talvez chegue um dia que eu realmente tenha muitas visualizações, tenha, sei lá, um YouTube lotado de gente que gosta, mas não vai poder olhar, eu não vou poder olhar só isso e as outras pessoas também não, mas sim, sei lá, pode ser que eu tenha gravado 1000 vídeos antes disso acontecer. E aí, será que alguém teria a persistência de gravar 1000 vídeos? Essa é uma reflexão, né, que a gente precisa fazer do que fazer é diferente do querer ter, certo? Então fica aí essa minha reflexão sobre sucesso. Guardem aí o print do Rafael, que eu li, né? Vocês vão ter que ouvir. E, cara, isso pra mim é maravilhoso. Se a gente quer ter sucesso, então a gente precisa mudar a nossa identidade, a gente precisa ir atrás de coisas que não justifiquem a nossa incompetência, mas que eliminem ela, né? O que você pode fazer hoje para ter o sucesso que você quer? Quem você precisa ser, tá? Você precisa ser uma pessoa, um leitor, você precisa ser uma pessoa que treina, um atleta, sei lá, qualquer coisa do tipo. Grande abraço, até amanhã. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Muito obrigado.